Aham. E ele utiliza do paletó, às vezes do seu braço, como direcionamento para as pessoas. E Sei. muitas delas caem no chão, independente de quem seja que esteja ali. Estava em uma dessas reuniões e até onde o braço desse pastor chegou, todo mundo caiu. E ele disse, faltou palmo para chegar em mim e cair também. Só o espírito que está nessas pessoas, ao receber a presença do braço daquele pastor, ou paletó, eles saem da pessoa, ou porque ela está recebendo poder do céu, ao cair no chão. Nenhuma das duas, meu pastor Kleber, nenhuma das duas. Nem é demônio e nem é a unção do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer primeiro, porque não é a unção do Espírito Santo de Deus. Porque assim, a Bíblia diz que Deus faz tudo com propósito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, quem quiser avaliar lá, até o capítulo 14 fala da disseminação dos dons, né, pelo Espírito Santo, da distribuição, aliás, e é dito lá que Deus só faz tudo com propósito. Cada coisa espiritual, cada coisa que Deus faz tem um propósito. E qual é o propósito de um crente cair ao chão? Né? Qual é o propósito? Só existe um propósito, que é o de enaltecer o nome daquele que derruba. Ou seja, Benihim ficou extremamente famoso porque ele derruba as pessoas. Né? Então a glória não vai para Deus de forma nenhuma, a glória vai para o próprio Benihim. Nos anos 90, quando eu me converti em 91, 92, aliás, mais ou menos 93, 94, tinha um pastor aqui em João Pessoa, quer dizer, ele não era daqui, ele estava aqui chamado César Reis, e ele derrubava também as pessoas com paletó e tudo mais. Nessa época, eu tocava muito, né? Eu sou baterista, eu tocava muito na Igreja de Betel Brasileiro, aqui em Mangabeira, e eu vi muitas dessas manifestações, e vi que muitas pessoas caíam de empolgação, viam as outras caindo e caíam também, certo? E assim, não é poder de Deus justamente por causa disso, porque de fato não é para a glória de Deus, é para a glória apenas daquele que derruba, certo? Também não é demônio, porque existem algumas pessoas que lidam com psicologia que faz o mesmo, né? Existem pessoas que, através de uma técnica psicológica chamada de autossugestão, consegue fazer com que as pessoas entrelacem os dedos assim e não consigam soltar mais. E alguns dizem, né, algumas pessoas que sabem usar isso, dizem que é demônio que está segurando a mão da pessoa, mas os psicólogos conseguem fazer isso, através de uma tática chamada de autossugestão. E aquelas quedas nada mais é do que autossugestão, porque todo o ambiente sugere aquilo, todo mundo sabe que isso faz parte do ministério de Benihim, né? Então todos ali já estão autossugestionados. A partir do momento que ele passa a mão, o paletó e etc., as pessoas vão caindo autossugestionadas. E eu confesso para os amados pastores que aqui estão que uma vez me derrubaram, né? Eu ainda não tinha sido ordenado pastor, era apenas presbítero, e meu irmão já era pastor, estava na igreja dele lá em Bahia, estava sentado no púlpito, e o pastor que estava pregando, que eu não vou dizer quem é bem conhecido aqui de João Pessoa, ele se virou assim e começou, vou começar aqui pelos obreiros, começou a derrubar os obreiros. E eu era o terceiro de lá para cá, eu digo, pronto, me lasquei, tinha ter ficado por último. Aí ele me pegou, né, botou de pé e disse assim, o homem é pesado, segura aí. Aí veio uns 4 obreiros para me segurar. Aí eu digo, peraí, eu vou me abrir para essa experiência. Pensei, né? Vou me abrir para essa experiência. Se for de Deus, eu recebo. E eu fiquei ali de olhos fechados e ele colocou a mão no meu peito e algo aconteceu. Eu não vou dizer para o irmão que ele me empurrou, porque realmente ele não me empurrou. Mas eu caí. Só que as pessoas que caem ficam como que em transe e eu não fiquei. E deitado no chão, né? Deitado no chão eu digo assim, bom, se eu ficar aqui, eu não vou estar sendo correto nem com a igreja, que a igreja do meu irmão sabia da minha posição teológica, não vou estar sendo correto nem comigo e nem com Deus. E se eu me levantar, eu vou acabar detonando esse pastor. E acabei me levantando e ele disse, vamos derrubar Dovas, meu irmão. Mas não, tá bom, chega. Um outro amigo, que também, ele hoje é pastor também, é baterista também, certa vez ele disse que foi derrubado por esse mesmo pastor e caiu por cima da bateria e tal. E eu perguntei para ele assim, meu irmão, me diga uma coisa, você ao se levantar, você se levantou como um crente mais forte, você se levantou com mais vontade de evangelizar e tal? Ele disse, não, me senti só como
Eu tive um sentimento bom. Eu digo, meu irmão, então isso não passou de uma tática psicológica para mexer com o seu emocional, mais nada, porque tudo que Deus faz tem propósito. Então, resumindo, a minha resposta não é nem o poder de Deus e nem demônios, certo? Agora, eu sei que a gente vai desenvolver isso aqui durante o debate, mas a pergunta, né, que está lá no banner será que pastores e presbíteros, né, podem ficar endemoniados? E a despeito do que se possa pensar do que eu creio que sim, pode ficar. Mas não só pastor, crente também pode ficar. Sabe por quê? Porque são crentes e pastores falsos, que seguem um falso cristianismo. Porque aqueles que. A gente vai desenvolver isso daí, mas aqueles que realmente estão em Cristo, eles não podem ficar endemoniados. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam... Pega minha Bíblia aí, por favor. Tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e primeiro de cima. com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade, a mesma coisa, né? E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão, em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça. Esse caindo na graça não é caindo fisicamente, viu? Na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por que eu li esse texto? Porque eu vou ser um bocado veemente, peremptório, até mal educado com relação a essa história. Eu vou fazer o possível para não ser nada disso que eu estou dizendo, mas se acontecer de eu ser, me desculpe, me perdoe. Bem, meus queridos, para que eu ler esse texto, você vê quantas coisas os apóstolos fizeram aí. Vazios, sinais, etc. e tal. Mas o 42, o versículo 42, nos chama a atenção. Repetindo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí, eu quero responder, a princípio, fazendo uma pergunta. Os apóstolos derrubavam pessoas? O grande problema da igreja hoje, meu querido, é que não usa mais a Bíblia. A Bíblia está nos dizendo que nós, crentes daquela época e crentes nós de hoje, só pode fazer aquilo que os apóstolos deixaram como exemplo. A gente não vê apóstolo derrubando crente em canto nenhum. E eu tenho minhas dúvidas se não é o diabo. Por quê? Porque um dos grandes sinais da volta de Cristo, da aproximação da volta de Cristo, o que era? O aparecimento, o que é? O aparecimento de falsos profetas. Está entendendo? Então, duas coisas interessantes. Primeiro, perseveravam e devemos perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Nós não podemos fazer nem mais nem menos do que os apóstolos faziam, porque ele é o modelo perfeito para a igreja e todo ministério e todo crente, enfim. E outra coisa é esta, é o aparecimento, o surgimento de muitos falsos profetas. Então, o que tem de falso profeta, e o que caracteriza um falso profeta? Justamente a prática daquilo que a Bíblia não instrui, não é parâmetro para aquela prática. Deu para entender? Curanderismo, caicai, me perdoe a peremptoriedade agora, essas profecias que só falam de bem. Olha, a profecia dele só é de prosperidade, olha, Deus me usou, olha, Deus me falou no monte, eu passei a noite de oração, enfim, primeiro, como o pastor Castro disse aí, primeiro chama, uma das características do falso profeta é chamar a atenção para si. E não importa se é com caicai, com profecia de vitória, é vitória todo dia, meu amigo, é um negócio sério. Todo dia chega manda umas profecias para mim. Então, o que acontece, meu querido? Eu tenho dúvida, não é o diabo. Por quê? Quem é que levanta esses falsos profetas? Seria Deus? Ou eles mesmos? É complicado.
Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje um evangelho muito próximo da ação do anticristo. Vou ser forte de novo. Temos um evangelho pregado hoje, que nada mais é do que o evangelho de Mamon, o evangelho de resultados. E tudo isso é resultado, tudo isso que a gente viu aí, né? E que nós estamos vendo aqui, ultimamente, é o evangelho de resultado. E quem é que pratica, quem é que executa esse evangelho de resultado? O ser humano não teria condição de fazer o que se faz aí sozinho. Então, elimina, pastor Castro, também o ser humano. Não, você diz, não é Deus, não é o diabo. Pode tirar o ser humano. Não é ele que faz. Por quê? Os falsos profetas, no surgimento da aproximação da volta de Cristo, tá? Estão aí, olha lá, segundo a eficácia de Satanás. É muito difícil não ser demônio, não estou afirmando, mas tenho dificuldade de entender porque o evangelho de resultado, que nada mais é do que o evangelho de Mamon, do que o evangelho do capeta, do diabo, tem que ser promovido por ele. Todas essas ações, e ele tem poder, lembrem, nós já discutimos aqui, o diabo recebeu poder sobre este mundo. Quando eu falo mundo, não é o cosmos, a criação de Deus, tá certo? Então, Benihim, quando estende aquele paletó, eu não acho que é ele. Ele não trabalha com hipnotismo, né? O Castro aí quase que se aproximou do hipnotismo. Né? Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de entender porque, se não é o diabo, porque não é Deus e nem é o homem. Eu tenho dificuldade de entender que se é Deus e é o homem. Já fazendo. Cai, não é coisa de crente, não é coisa... Nunca ninguém viu isso na Bíblia. Nenhum dos apóstolos, nós temos que viver de acordo com as doutrinas dos apóstolos, meu filho. Senão, a Igreja de Jesus se afastou da Bíblia e está aí o resultado desses homens. Provavelmente não é ele. Com certeza não é ele. Provavelmente é o diabo, porque Deus também não é. Que creem nessa doutrina, né, que chamou de Cai, né, mas que os teólogos, defensores, proponentes dessa teologia chamam de fanerose, que é uma palavra que vem de manifestação, né? Então, quem acredita nessa fanerose diz que os profetas, né, como Isaías, como Ezequiel, enfim, caíram prostrados diante de Deus. E eu concordo plenamente que todos eles, inclusive João no Apocalipse, caiu prostrado diante de Deus, mas não foi diante de um homem, foi diante da manifestação da Shekinah de Deus, da glória de Deus, de fato. E pode-se perceber que todos eles sempre caíram prostrados e não caíram rendidos como essas pessoas caem para trás, né? Então, é uma base bíblica muito tênue, né? Muito chula, como disse minha esposa, né? Para poder defender que realmente isso aconteça, né? Então, como disse aí o pastor Quito, né? Também não descarto que haja demônios ali no meio agindo e tal, mas 99% são realmente técnicas psicológicas. E ele abusou tanto da criança, filha dele, como do enteado. Ambos pequenininhos, mais ou menos 3, 4 anos de idade, ou 5 anos por aí. E após abusar, para não ser difamado pelas crianças, ele jogou um líquido inflamável nas crianças e tocou fogo no quarto lá com elas. Segundo a polícia que levantou tudo isso. Eu pergunto ao senhor, pastor Armando e a pastora Fátima comenta depois. Se é um pastor que tem um espírito de Deus e não do capeta, né? Por que ele fez isso? Com a criança, filha dele, ou melhor, filho dele. Essa é a pergunta que eu faço. Existe um novo nascimento, né? João capítulo 3, Jesus instrui acerca do assunto para Nicodemos. Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Tiago também aborda no capítulo 4, versículo 7, resistia ao diabo e ele fugirá de você. Mas tem alguns irmãos que falavam, não dá lugar
não dá lugar ao diabo. E tem também uma expressão que, quando a gente vai pregar ou ministrar, aí alguns obreiros falam, dai lugar aos céus, né? Hoje o irmão vai dar lugar. Então, assim, eu acredito que, vendo o fato ocorrido, primeiro, esse pastor, né, ele não foi nascido de novo, na verdade. E se foi, ele não pertenceu primeiro à doutrina dos apóstolos, à comunhão com os irmãos, e não resistiu ao diabo. Eu não sei do porquê ele praticou isso, né, matando as crianças, mas eu acredito que há uma influência, né, porque há a possessão maligna, a opressão, há uma perseguição também espiritual, tanto para pastores, presbíteros, missionários, crentes em geral, né, no âmbito geral. Os policiais também, eles não falam que ele estava possesso, né? No vídeo não diz. Mas eu acredito que uma influência maligna, sim, né? Então eu passo para a irmã aí comentar, né, acerca do assunto. E estou aqui para as demais perguntas. Pastora Fátima. Graças a Deus. Da sua primeira fala aí, Ricardo, depois eu gostaria de fazer uma participação. Mas agora, vamos a esse assunto. Meus irmãos, a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Nós, quando nos deparamos com uma situação como aquela do pastor que abusou, que se diz pastor, né? Que abusou do enteado, do filho, e para tentar encobrir, bater o fogo, e depois veio com mil desculpas, que se queimou também, inventou um monte de história, mas a polícia chegou e descobriu isso, passou em rede nacional na época. É lamentável. Nós precisamos ver, irmãos, a história dessa pessoa. Não é porque uma pessoa tem uma igreja independente, ou tem uma igreja que ele fez, que ele formou um ministério, fez um CNPJ, e está numa igreja que é, de fato, uma pessoa convertida, nascida de novo, genuinamente vocacionada. No entanto, a Bíblia nos manda vigiar. A Bíblia nos manda vigiar. Hoje de manhã, quando eu estava pensando, depois de assistir o vídeo, eu estava pensando em Davi. Irmão, Davi era o homem segundo o coração de Deus e cometeu pecados horríveis, especialmente na questão ali de Betseba. Ele possuiu Betseba. Quando ela dizia que estava grávida, ele mandou matar o marido dela, fez toda uma estratégia. Primeiro tentou iludir, traz para cá, para ela ficar com ela, tentou fazer com que ele ficasse com ela para que, em outras palavras, que o filho, quando ela dissesse que estava grávida era dele, que era coisa recente, ele insistiu, ficou deitado na porta, não teve banquete, não teve nada que fizesse ele ir para casa. E ele disse, vai, então manda ele no fronte de batalha para ele morrer. O que Davi fez, né, dar para qualquer crente dizer que Davi estava possesso pelo diabo. Mas a Bíblia não resiste que Davi estava possesso pelo diabo. A Bíblia resiste que ele pecou muito feio, pagou um preço muito alto, Deus o perdoou, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Uma coisa que a gente precisa vigiar, a Bíblia diz, quando naquele episódio de Caim e Abel, uma expressão que Deus diz a Caim é tremenda, diz, o pecado jaz à tua porta, cabe a você dominá-lo. Então, todos nós podemos ser tentados a fazer coisas horríveis, porque existe uma militância, uma luta muito grande entre o Espírito de Deus que habita em nós, entre a carne e o diabo. Existe uma luta muito grande. Se der lugar à carne, ela prevalece e a gente faz coisas que usando aquela expressão que eu não gosto muito, até Deus duvida. Deus não duvida de nada, mas se a gente não der lugar ao Espírito de Deus, a gente se afunda no pecado e faz coisas horríveis. Entendeu? Eu não posso dizer que esse pastor, eu digo pastor entre aspas, que abusou dos meninos e ateu fogo e não sei o quê, eu não posso dizer que ele é uma pessoa normal. Ele pode ser um psicopata. Uma pessoa que... as doenças psicossomáticas, elas escondem comportamentos terríveis. A pessoa se passa por pastor, por padre, por missionária, por professora,
o cuidador, e debaixo daquela capa de cuidado tem uma pessoa terrivelmente maldosa, terrivelmente perigosa, terrivelmente doente, que precisa se curar. Então, eu não diria que é possessão demoníaca, mas eu diria o seguinte: como o diabo veio para roubar, matar e destruir, e o que é que Deus disse lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis? Que a serpente rastejaria e se alimentaria do pó. O alimento do diabo é a morte. Quanto mais gente ele mata, quanto mais gente ele devora, destrói, mas ele está se alimentando. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é ludibriador desde o princípio. Então, é uma situação lamentável, mas vamos ver a história. Meu marido costuma muito dizer quando... um pastor suicidou-se, um pastor suicidou-se. Aí ele diz, vamos ver a história desse pastor. Ele estava com depressão? O que estava acontecendo? Qual era a segurança bíblica, como o pastor Kiko colocou, desse homem na doutrina dos apóstolos? Qual era a segurança dele na doutrina dos apóstolos? Então, irmãos, eu não vejo aquilo ali como uma possessão demoníaca, mas eu vejo como um disfarce de uma pessoa doente, talvez com uma psicopatia grave, que nunca foi tratada, e muitas vezes travestido de uma espiritualidade. Tem gente que se traveste de uma espiritualidade, né? Está assim, todo cantando, batendo palma, falando em mistério, rodando a baiana, rodando tudo piano. Porque a falta de sabedoria dos crentes, de discernimento, e falta uma coisa hoje enorme na igreja, que é o dom do Espírito Santo, chamado discernimento. Nós devíamos buscar o discernimento. Porque quando há alguma coisa que está errada, tem uma professora que dizia assim, o Espírito Santo acende uma luz dentro de você. Você percebe, tem fogo estranho no altar. Nós muitas vezes engolimos tudo. O próprio Paulo ensina. Fala do homem chamado Marcos Pereira, lá do Rio de Janeiro. Ele tem um costume de pregar em presídios e Conheço, libertar algumas almas dentro de presídios. conheço. Eu não sei se o conteúdo que foi rolado com ele é verdadeiro. Iremos saber no céu toda a verdade. Mas suponhamos que seja verdade o que aconteceu com ele. Suponhamos. Ele tem estuprado 6 mulheres. E dessas 6, 3 de menores. Se isso foi verdade, que aconteceu com ele, e já que ele é de uma igreja, até de nome, né, Assembleia dos últimos dias, se não me engano, Assembleia de Deus, e me parece que ele é pastor mesmo. Este homem tem alguma coisa envolvida na carne dele para fazer isso? Ou simplesmente ele fez isso espontaneamente? A Igreja de Jesus tem que entender uma coisa que não é fácil, como o Manfático falou aí, com relação ao espírito de discernimento, né? Aquela luz que a gente deve ter, que de vez em quando tem que piscar e nos advertir. Veja bem, é difícil o que eu vou dizer aqui, mas quem saiba, a gente consiga, inclusive, nos advertirmos aqui. Né? Veja bem, pastor Kleber, pastor Nelson, todos estamos ouvindo. Existe um espírito de Jezabel, Jesus estava falando aqui, né? Tenho contra ti, que toleras essa profetisa, né? Essa Jezabel, aliás, essa Jezabel. Muita gente acha, muitos teólogos, estudiosos, acham que era uma mulher mesmo, que vivia profetizando, minando o ministério do pastor aqui na igreja de Tiatira. Mas há quem diga, e pode até ter sido mesmo uma mulher, mas que deixa-nos exemplo para o seguinte: há quem diga que se trata, que Jesus estava vendo ali, tá? Uma doutrina que alguém estava espalhando, não necessariamente uma mulher, mas pessoas ali estavam disseminando doutrinas que levavam as pessoas a se prostituírem cultualmente e até em termos de junção carnal mesmo. Está entendendo que existem 2 tipos de prostituição. A prostituição carnal, tá? Aquela prostituição de junção carnal, homem e mulher, mas também existe a prostituição cultual. A prostituição cultual. E o que é isso, pastor Kiko? É a prostituição em que
se transforma o culto a Deus, ou se transformou, ou transformaram, alguns ainda vivem na prática ainda, de os cultos, ao invés de adorar a Deus, ele tem um único objetivo, que é a adoração do homem, como nós falamos lá na nossa primeira fala. Na hora em que uma pessoa, preste atenção, na hora que uma pessoa tira o foco do culto a Deus, aquele culto de louvor e adoração a Deus, para o louvor e, por conseguinte, a adoração, porque tem muita gente adorando pastores porque tem um determinado ministério, entre aspas, é aí que nós temos que ter cuidado. Então, esses homens, tá, com esses ministérios, muito parecido com o de Benihim, né, a diferença da capa para a arma que ele usava nos presídios, dava-lhe nome, dava-lhe fama. Aquele homem, a primeira vez que eu vi, antes de acontecer tudo aquilo com ele, eu fiquei impressionado. Eu até me questionei, eu digo, eu sou crente, baseado no que eu vi, o primeiro vídeo dele há anos aí atrás, em 1992, 93, a primeira vez que eu vi, eu fiquei primeiro desanimado com aquilo. Eu digo, eu não sou crente. Olha só o que é que estes homens estão fazendo. Então, o que acontece? Esses homens ensinam o povo a prostituir, essa Jezabel que tem no meio da igreja hoje, ensina o povo a se prostituir cultualmente, a adorá-lo, a chamar a atenção para eles. Então, o que acontece? Eles ficam muito expostos à ação demoníaca. Então, o diabo pode botá-los para fazer, conduzi-los para fazer esse tipo de coisa mesmo. Quando você vê um pastor se suicidando, que é o assunto do próximo vídeo, né? Da próxima live, próximo debate, se suicidando, estuprando, roubando. Eu não sei se vocês sabem, ele estava envolvido até com o tráfico de drogas. Eu não sei se vocês viram isso num documentário que a Globo fez. Não foi uma reportagem, não, foi um documentário. Ele estava envolvido em lavagem de dinheiro, tráfico de droga, estava envolvido com, estava ou está, não sei, né? Com a milícia carioca. Quer dizer, estes homens, tá, devido à prostituição cultural que eles se expõem e expõem as pessoas, o diabo pode simplesmente torná-los ou transformá-los num verdadeiro instrumento de destruição, inclusive de fazer o que ele fez e o que estão fazendo. Quando você vê, pastor, nessa situação, eles foram induzidos, conduzidos pelo espírito de Jezabel, chamado pelo espírito demoníaco. Quando eu falo de Jezabel, meu querido Kleber, é porque é uma ação demoníaca, até a irmã Fátima falou um pouco aí, é uma ação demoníaca que está havendo dentro da igreja e o povo não consegue entender que não é Deus. Por que é Jezabel? Lembra que Jezabel no ministério, quando o esposo foi líder de Israel, foi rei de Israel, o Acabe, né? Lembra? Que Acabe não fazia nada. Tudo que Acabe fazia era planejado na recâmara, como a Bíblia diz. O que é a recâmara? O quarto do casal. Tudo que a idolatria, a prostituição ritual, que Elias teve que combater, a Bíblia diz que Acabe, Acabe. Mas se a gente for observar direitinho, quem planejava tudo no fundo, ali do quarto, né, era Jezabel. Então, Jezabel está planejando tudo, mas não se apresenta. Por isso que Jesus foi veemente com o pastor em Tiatira. Porque aquele espírito demoníaco estava agindo e fazendo e agindo. Só que o pastor não via. A ação de Jezabel é sempre nos bastidores. Está entendendo? Então, o que acontece? Esses homens estão dando ouvido a um espírito nos bastidores, não só porque são demoníacos, e se expõem a eles, e aí, meu querido, vira instrumento do diabo para fazer e desfazer, como o caso daquele pastor. Nada mais é do que uma ação demoníaca que a Igreja de Jesus hoje não percebe facilmente e passa a se materializar na vida dos obreiros, e isto está sendo brincadeira no meio da igreja. Um homem lá no Maranhão, de nome Lindenberg, ele estuprou 6 mulheres. E
Uma dessas mulheres aí, ele fez dentro da igreja, e segundo informações, no altar. Não se sabe qual foi o altar que foi feito isso. Como a gente não tem a certeza que isso é verdadeiro, só iremos saber na glória, eu não vou afirmar que é verdade isso, porque até então muita gente pode inventar certo conteúdo e prejudicar certas pessoas. Então, o que está na palavra de Deus é verdadeiro, mas o que rola entre o povo no mundo, nem tudo é verdade. Então, suponhamos que seja verdade que ele tenha estuprado 6 mulheres, e isso no altar da igreja. Se essa criatura fez isso, o que tinha na vida dessa pessoa, pastora? É diferente de muitos conceitos que eu já ouvi, porque a gente diz que poder é ter dinheiro, é ser rico, é ser belo, é ter bens e tal, tem um monte de coisa, né? Mas ele diz poder é poder fazer as pessoas fazer aquilo que eu quero que elas façam. Entenderam, pastores? Poder é poder fazer as pessoas fazer aquilo que eu quero que elas façam. O argumento que aquele pastor usava era que as mulheres estavam possuídas e que essa relação sexual dentro do templo e essa relação sexual no altar, uma história parecida com a história daquele João de Deus, lá de Goiânia, né, que está aí agora a Globo mostrando, a Globoplay mostrando documentário. Então, é mais ou menos isso. Agora, por outro lado, o senhor imagine como é possível alguém induzir uma pessoa que conhece a palavra de Deus, essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o propósito de Deus, porque jamais uma pessoa que conhece a palavra de Deus seria induzida a uma coisa dessa. Isso é, como o pastor Tito falou aí, é a prostituição cultural. Isso é um tipo de prostituição cultural. Ou seja, imagina aqui, tem vários pastores aqui, eu sou a única mulher nesse grupo. Absurdamente antibíblico, isso é absurdamente antiético, absurdamente anti a moralidade cristã. Isso é horrível. Então, é uma ação demoníaca que tem se levantado e, infelizmente, com a intenção de sujar o nome da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque tem surgido muitas igrejas, muitas denominações, muitos grupos, com pastores presidentes, pastores que são dono do rebanho, dono do povo, dono do dinheiro, dono do templo. Ele é dono de tudo, só falta ser dono de Jesus. E Jesus não é dono dele. E esses homens e mulheres também, claro que tem mulheres também, estão ludibriando o povo. Aquele que vocês falaram, nós falamos há pouco sobre ele, que ganhou muitas pessoas na cadeia, fazia um culto na cadeia e tal. Vê como eles escravizavam as mulheres. Naquele vídeo que o senhor mandou, a mulher com vestido longo, um cocó, aquela capa de santidade. Então, essa situação aí que foi colocada desse pastor é lamentável. Agora, deixa eu falar uma coisa com todo respeito ao senhor, pastor Kleber. A igreja onde nós nos congregamos, o templo, deve realmente ser respeitado. Mas, na verdade, e deve ser respeitado em todos os sentidos, nós devemos nos portar bem, nós devemos ter uma postura ética e moral na volume de achar que o templo não deve ser respeitado, honrado, claro que sim. Mas um crente verdadeiro, ao que tem essa palavra, ele honra onde ele estiver. Onde ele estiver. Então, seria muito incoerente se nós tivéssemos um templo bem bonito e, de repente, nós fizéssemos deste templo um salão de festa, ou de dança, ou de jogo, alugássemos para outras coisas, porque ali foi consagrado ao Senhor. Porque o templo hoje não tem a mesma conotação que tinha no Velho Testamento. Deve ser um lugar de respeito, de adoração, do povo se reúne para adorar o Senhor, sim. Então, o que faltou nesse senhor aí foi o temor a Deus. Ele usou, ele se colocou Deus na vida dessas mulheres e elas aceitaram. Eu fico boba. Como é que uma mulher se submete a um negócio desse? Vamos dizer, você está possessa e com a relação sexual comigo no altar. Olha, ele queria um negócio tão consagrado, tão santo, que era no altar. Mas, afinal de contas, o que é uma pessoa possessa? Alguém já perguntou o que é uma pessoa possessa? Porque a gente temos que ter um discernimento, como a pastora Fátima aí já falou, já que é o que está faltando em muitos cristãos hoje em dia, é a questão do discernimento.
E quando essa pessoa não tem o discernimento, ela é levada por qualquer vento de doutrina, a gente sabe muito bem disso. Ela é enganada até por um pirulito, se dizer que o pirulito tá com ouro dentro, ela é enganada, porque falta o discernimento. Mas, afinal de contas, o que é uma pessoa possessa? Eu gosto de trabalhar muito com a frase que a W. Tozer, ele diz que qual a motivação, o que vai fazer com que a pessoa venha a ser o homem ou a mulher de Deus, não é que ela é uma pessoa que frequenta uma igreja, não é uma pessoa que ela tem uma posição como uma liderança, o seu nome é renomado, está nos outdoor, na mídia social. Só que essa pessoa tem um poder financeiro, se ela é influente, o que vai afirmar que essa pessoa é realmente uma pessoa de Deus é a sua motivação. Eu acho tremendo essa questão da motivação. Porque se você for ver, meu irmão, a motivação desse pessoal que faz essas coisas, veja, vá procurar a história, como a gente já tá ouvindo aqui, procura a história, né? Mas para não ser muito enfadonho, eu coloquei aqui três perguntas. O que é uma pessoa possessa, o que é uma pessoa doente e o que é uma pessoa que é tentada. Segundo a Enciclopédia Livre, uma pessoa possessa, ela é controlada de um indivíduo por um ser maligno. Ou seja, aquela pessoa ela não tem controle. Ela não tem controle nenhum. Quem domina ela é o próprio diabo, é Lúcifer. Ela está sob o domínio das trevas. E o que é uma pessoa doente? Aí a gente vai para a área da medicina, né? Segundo a esquizofrenia, é uma doença psiquiátrica que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. E aí os sintomas dessa pessoa, ela fica fechada em si mesma, com olhar perdido, diferente, tudo que se passa ao redor, alucinações e delírio, ou seja, essa pessoa, ela é uma pessoa doente. E aí a gente vai para outra pergunta, que é a tentação. A tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Ou seja, se a gente saber discernir o que realmente está acontecendo, a gente vai ficar mais firme e vai ficar mais atento do que está acontecendo. Todo esse contexto que a gente está vivendo, de pessoas sendo enganadas, se a gente ter esse discernimento de saber o que é doença, o que é uma pessoa que precisa de ajuda, o que é uma pessoa que está passando por uma tentação. A pastora Fátima citou aí o caso de Davi. Talvez se Davi fizesse o que ele fez hoje, com certeza ele era expulso do ministério, ele perdia ali, ele era chotado de dentro do templo, né? E ali ele poderia até ir para os tribunais e pegar prisão perpétua. Mas aí a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas aí, enfim, o que falta hoje em dia, eu percebo assim, essa questão do discernimento e a motivação. Só para finalizar esse meu comentário, a respeito daquele rapaz lá que ele pegou, assassinou as crianças, né, o filho e afilhado lá, e incendiou. Eu vi toda a história ali, eu vi todo o contexto ali do acontecido. Eu vi a história dele, um rapaz que trabalha cortando cabelo, tal, não tem enfim, ele não tinha uma renda. E aí abriu um ministério, tal, foi pregando. Mas aí a motivação dele era o quê? Era ostentar, meu irmão. Era ostentar, era viver uma vida de luxúria, comprar roupas caras, ir para shopping, enfim. Se você for ver, o que eu estou falando aqui é segundo a notícia que a gente que tem prova que aconteceu de parente próximo e de pessoas. E aí,
na minha opinião, o que é que aconteceu ali? A sua motivação era essa, era granjear bens, que na realidade ele queria crescer o ministério, expandir. Se você vê uma fala dele no dia antes que aconteceu o crime, a ideia dele era que o ministério dele viesse crescer, pregasse o evangelho, e aí ele coloca o evangelho no meio, expandir para todos ir para ali. E aí, na realidade, a motivação dele era totalmente a outra. E a Bíblia diz que o amor, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, não é isso? Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com aquele cidadão, né? Ele foi influenciado, pode ser que ele foi influenciado por outras pessoas, por terceiro, também pode acontecer que ele foi influenciado por forças malignas, que a gente não pode descartar, e também a gente pode ver que é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que está doente e precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Essa é a minha fala. Um pastor que ele levou uma garota da igreja para um motel de menor. E eu constatei que realmente aquele dali eu senti firmeza do que ele fez. Porque foi entrevistado e ele andou confessando o ocorrido. A minha pergunta é, ele sofre de algum problema assim psiquiátrico ou ele sentiu um instinto selvagem para fazer aquilo? Ele sofre de adultério, mano. Isso é, olha, eu não sei se foi voluntário que ela foi ou foi forçada. Agora, colocar a culpa no diabo, me lembra a história de dois demônios, um se encontrou com o outro e o outro estava chorando. Ele perguntou, por que você está chorando? Ele disse, é porque tudo que os crentes fazem na igreja, a culpa é minha. Então, se você é um crente, claro que Davi caiu, era um crente, né? Fez coisa absurda, como o irmão disse, aí se fosse hoje, ele não só não estaria no ministério, como estaria preso, não tenha dúvida disso. Mas se arrependeu, buscou a Deus. Eu não sei a situação desse homem. O problema é que muita gente, olha, hoje, antigamente, para entrar no ministério, tinha uma chamada, né? Dos anos desses para cá, virou como o Velho Testamento, que era hereditário, né? Hoje a gente tem tantos filhos de pastores e tal, sendo pastor. Não estou dizendo que não tem chamada, não. Mas em alguns casos, o pai não quer mais a igreja, passa para ele. Não é o caso desse homem, eu acho. Então, se alguém não tem chamada para zelar por ela, tudo fica muito fácil. Na qualidade de líder, também fica tudo muito fácil, né? Agora, o que ele fez aí foi uma coisa, parece-me, contra a vontade da pessoa. Olha, isso nunca acontece incidentalmente. Isso vem um planejamento, isso leva, às vezes, muito tempo. Não, encontrei e, de repente, aconteceu. Nada disso, não. Então, a culpa, 80% da culpa, 90% está no próprio pastor. O diabo só tem 10% de culpa aí. Caso contrário, a gente não é servo de Deus. Então, não dá para ele se desculpar, que eu nem vi, nem soube, nem... ele estava possesso. Quando o diabo possui uma pessoa, entra numa pessoa, a pessoa realmente não sabe bem o que está fazendo. Dizem que ele toma logo a mente. É tanto quando uma pessoa é liberta, ele pergunta, o que foi que houve? O que é que... Entendeu? Mas não é o caso dele, ele não estava possesso, não. Ele deve ter ficado possesso no motel, mas antes disso, não. São coisas que é difícil de você falar, tanto quando a gente não conhece, nem conhece a pessoa, aí fica mais difícil, mas é por aí. Pastor Ricardo comenta. O pastor Nelson foi muito feliz na sua colocação, quando ele fala o seguinte, veja só, a Bíblia diz, né, Tiago, na sua epístola, ele diz que o homem é seduzido e enganado pelo seu próprio desejo. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, quando o diabo foi tentar a Eva, ele não a possuiu para que ela comesse daquela fruta, ele sugeriu, e Eva caiu, né? E corroborando com o texto corroborando com esse, né? O texto de Tiago que diz que o homem é seduzido e enganado pelo seu próprio desejo. Lógico, o diabo teve uma influência grande ali, com certeza,
toda certeza, mas houve uma grande parcela do seu próprio desejo, porque esse pastor que fez isso, de fato ele nunca foi crente na vida dele. Ele é um pastor, como a gente chama, feito às pressas, né? Que a gente chama, diz assim, feito nas coxas, né? Que os escravos faziam as telhas nas coxas, né? Para ser feito rápido, né? E tem essa conotação, né? Fazendo nas coxas, né? Então, ele foi um pastor assim, feito ao léu, né? E de fato a gente não pode atribuir ao que ele fez a uma possessão demoníaca. Por quê? Porque assim a gente tira a responsabilidade humana, e o homem tem responsabilidade. O diabo soltou a seta, né? Efésios capítulo 6 fala dos dardos inflamados, ou setas inflamadas do maligno. Ele soltou a seta da tentação, e como o nosso evangelista Washington falou aí, né? Questão da tentação. Então ele soltou a seta da tentação, e esse pastor cedeu e deixou com que houvesse essa, como é que eu vou dizer, incubação do pecado dentro dele, a cobiça, né, que o levou a fazer aquilo. Então ele é realmente culpável, né, porque se a gente colocar tudo nas costas do demônio, a gente tira a responsabilidade humana, e isso não pode acontecer. Agora, muitas coisas, lógico, né, sua parcela de contribuição, né, o diabo ele é um oportunista, né, por isso que Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo, porque o diabo ele é oportunista. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Baixando o escudo da fé e deixando que essas setas malignas penetrem no nosso coração, né? Com tentações, com sugestões, com pensamentos. E se a gente ceder, então de fato nós estamos sendo culpados porque nós cedemos. Mas nós não podemos tirar a responsabilidade humana. Aquele pastor, especificamente, ele foi um crápula, nunca foi um crente, né? Em momento algum da vida, ele é como minha esposa diz, ele não é um convertido, ele é um convencido, ele foi convencido de que o evangelho é o caminho, mas não foi convertido a Cristo. Então, essa é a questão.